Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta, eu tô aqui com vocês na Mundial todas as terças-feiras às 20h30 e aos sábados às 22h30. Então, se você não puder ver um programa, você pode assistir o outro, não são iguais, tá? Não são, vão ser sobre temas diversos, mas você acaba assistindo. Ou se você perder e fizer questão de assistir, você vai ter lá no YouTube todos os programas, ou também no Facebook, é só acessar Leis do Sucesso, que você vai ter acesso aos programas que eu fiz aqui pela Mundial. Bom, vou deixar os meus telefones. Meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Você pode ligar de segunda a segunda, 24 horas, inclusive aos feriados. Só ressaltando que a pessoa que te atender, ela não é advogada, ela não vai esclarecer a sua dúvida. Ela vai marcar comigo ou vai fornecer o meu e-mail para você entrar em contato, ok? E o meu e-mail, para quem tiver uma dúvida simples, é o tatiana.r.mdemaria@uol.com.br. E o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho de desaposentação, porque eu vejo que tem algumas pessoas, quem me acompanha desde o começo já me ouviu falando de desaposentação, mas tem muita gente que pegou o programa que não me acompanha desde o comecinho. Então, e também vocês sabem que eu adoro falar sobre esse assunto, então não tinha como fugir, já faz tempo que eu não falo, eu fico me policiando para não falar de desaposentação, mas hoje não teve jeito. Eu falei, hoje eu vou falar, quem souber vai ficar sabendo mais, e quem não ouviu falar ou quem tem dúvida vai ter a possibilidade agora de tirar a dúvida. Então, vamos lá. Eu fiz da seguinte maneira, eu peguei algumas perguntas de uns ouvintes, e aí eu vou esclarecendo para vocês, tá? Eu leio a pergunta e vou esclarecendo para vocês. Então, uma delas me perguntou o que é a desaposentação. A desaposentação nada mais é do que a possibilidade de você trocar de aposentadoria. Você renuncia ao primeiro benefício e fazendo um cálculo para outra aposentadoria. Mas qual é o pulo do gato? Você vai usar as contribuições previdenciárias posteriores à época que você se aposentou e continuou trabalhando e recolhendo para o INSS. Não adianta a pessoa trabalhar se ela não tiver carteira assinada ou se ela não recolheu para o INSS. Aí não faz sentido a desaposentação. É só para quem trabalha com carteira assinada ou continuou recolhendo ao INSS. Ok? Uma outra pergunta qual foi o caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal e trata sobre o quê? Bom, o caso é um trabalhador que busca, que todo mundo sabe que tem uma ação no STF, que vai valer para todo o país. Então, a pessoa quer saber que ação que é essa. É um trabalhador que ele busca converter a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional para aposentadoria integral. Então, é essa ação que está em Brasília, no STF, que será julgada e que vai valer para todos os demais casos de desaposentação. Tá? Dizem que será julgado em fevereiro. Eu acho difícil o julgamento ir até o final. Pode ser que haja um pedido de vista de outro ministro. Mas aqui no Brasil tudo é possível, então vamos aguardar em fevereiro e verificar se o ministro Ricardo Lewandowski vai colocar na pauta o julgamento da desaposentação. A promessa é que vai ser julgado ainda esse ano, que todos os temas de grande relevância serão julgados esse ano. Então, outra pergunta. Quais são os casos de desaposentação? E eles também podem ser afetados pela mesma decisão do Supremo? Bom, a desaposentação ela também pode ser feita para migrar da aposentadoria por tempo de contribuição para a aposentadoria por idade. Ou
a aposentadoria, a pessoa tem a aposentadoria por tempo de contribuição e muda para aposentadoria especial. Ambas não têm o fator previdenciário. Também se aplica nos casos que o trabalhador deseja desfazer a aposentadoria para averbar tempo do INSS em outro regime previdenciário, como dos servidores públicos. Existe o caso também que a pessoa se aposentou por tempo de contribuição antes da regra 85/95 e teve o fator previdenciário. E agora a pessoa pede a desaposentação, porque ela continuou trabalhando após a aposentadoria. Ela pede a desaposentação e pede para ser incluída na regra 85/95, que é aquela em que a soma da idade mais o tempo de contribuição é 85 para mulher e 95 para homem. Sendo que mulher é mínimo 30 anos de serviço e o homem mínimo 35 anos de serviço. Então, aqui no caso, tem várias formas de você... Então, você não precisa... Quem se aposentou por tempo de contribuição vai pedir a desaposentação, não precisa necessariamente pedir a desaposentação por tempo de contribuição. Pode pedir a aposentadoria especial. Pode mudar o sistema na hora de pedir a desaposentação para aquele que for mais vantajoso para a pessoa, ok? Uma outra pergunta que eu sempre recebo, assim, essa é uma das que bate recorde, que é qual o prazo que o STF vai julgar a ação definitivamente? Gente, não existe prazo, tá? Ficou 3 anos esperando, o julgamento foi iniciado e retirado da pauta. Então, como eu falei, agora a ministra Rosa Weber, no dia 18 de dezembro de 2015, ela estava com processo com pedido de vistas para ela devolveu o processo, ou seja, agora ele pode ser julgado. Então, cabe ao presidente recolocar o assunto em pauta. Tem uma outra questão. Bom, eu espero que com essas dúvidas vocês possam estar entendendo desse assunto, né, da desaposentação, que fique mais fácil para que vocês entendam, porque muita gente não faz, muita gente tem medo do que pode acontecer, que um dos boatos, né, das lendas urbanas que a gente brinca, é que a pessoa entrou com a desaposentação, ela corta o benefício dela na hora. Gente, não existe, é lenda urbana. Se acontecesse isso, eu não estaria mais aqui porque eu já estava morta. Pode ter certeza que o que já ia ter de gente querendo me matar, eu não poderia fazer um programa de rádio. Então, vamos lá para outra pergunta. A desaposentação é uma forma indireta de derrubar o fator previdenciário? Bom, o procurador do INSS, Marcelo de Siqueira Freitas, ele defende que a desaposentação, para ele entende que viola a Constituição, que a verdadeira intenção da tese é desmontar o fator previdenciário de uma forma não garantida em lei. Só que esse ponto de vista está completamente errado e não condiz com a realidade. Por quê? Porque a desaposentação, o objetivo maior dessa troca de aposentadoria é dar uma destinação mais justa ao dinheiro que é pago de quem se aposenta e continua trabalhando, sem praticamente receber nada em troca. Ou seja, o INSS é um seguro que você paga, mas o aposentado paga e não recebe nada em troca. Se ele sofrer um acidente, ele não vai ter o auxílio acidente. Se ele ficar doente, ele não tem auxílio doença. Qualquer problema que aconteça com ele, ele fica com a aposentadoria dele. Então, quer dizer, ele não tem o outro lado do INSS, que é o lado, ele só paga, ele não tem direito a nada. Então, isso é injusto. Então, não parece justo o INSS receber dinheiro graciosamente sem dar uma verdadeira contraprestação, já que o salário família, porque o aposentado ele só tem direito ao salário família e à reabilitação profissional, e isso não tem relevância financeira. Então, não conta muito dinheiro, isso é pouco. A reabilitação profissional nem, assim, não dá, não tem o dinheiro para ele poder que equivalesse ao emprego que ele estava. Então, não vale a pena. Uma outra pergunta.
Ao invés de decidir tudo ou nada, o STF pode encontrar uma solução meio termo para a desaposentação que venha agradar o aposentado e o INSS? Bom, o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, ele reconhece o direito à desaposentação. E ele também alinha seu entendimento do STJ de que o segurado não precisa devolver o dinheiro dos benefícios já recebidos para pleitear a nova aposentadoria. Todavia, ele inovou, né, no seu voto quando ele previu condicionantes. Ele defende que os segurados do INSS renunciem ao benefício para voltar a contribuir e obter outro vantajoso, mas ele mantém as variáveis da idade e expectativa de vida da primeira aposentadoria. Então, isso seria um meio termo para agradar gregos e troianos. Se você fizer a desaposentação com a idade da primeira aposentadoria e o tempo de contribuição da primeira aposentadoria, o valor da desaposentação vai reduzir um pouco, mas aí vai agradar gregos e troianos, ou seja, o INSS e os aposentados, e aí fica no meio termo, tá? Então, esse seria um meio termo. Outra pergunta, se todas as vezes é vantajoso pedir a desaposentação. Caso a nova fórmula do STF seja aceita, continua sendo vantajoso? Bom, eu sempre falo que para pedir a desaposentação você tem que fazer o cálculo, tá? Você não pode entrar sem fazer cálculo, porque nem todo mundo sai ganhando. Uma pessoa que parou de trabalhar há muitos anos, a pessoa se aposentou em 2001, trabalhou até 2002, quer fazer a desaposentação, normalmente não vale a pena, porque o salário dela vai ser dividido desde 2015, os meses. Então, vamos supor, ela vai ter 100 meses de contribuição, vai dividir por 220. Então, ela vai acabar perdendo no cálculo. Então, por isso que eu sempre falo, faça o cálculo. Tem caso que a pessoa contribuía pelo teto, então pode ser que vale a pena. Então, somente fazendo o cálculo. Bom, mas antes mesmo das orientações do STF, não eram todos os casos, como eu estava falando, que se recomendava a troca. Com a metodologia habitual da desaposentação, a troca de aposentadoria tinha condições de beneficiar muita gente, embora não fossem todas, tá? Então, é aquilo, faça o cálculo, não entre, porque se você, às vezes, você pode entrar com uma ação judicial que você nem precisaria entrar. Então, é importante mesmo fazer o cálculo. Se o STF julgar favoravelmente a tese da desaposentação, o INSS deve fazer um acordo para todo o Brasil? É provável que sim. A exemplo da revisão do teto e da revisão do artigo 29. Como o STF vincula o judiciário brasileiro, ou seja, a decisão dele vale para todo mundo. Se não houver lei dispondo de modo diverso, ou seja, se não tiver lei impedindo, suas decisões terminam prevalecendo as decisões do STF, obrigando o INSS a respeitá-la. Quando a Previdência tem uma derrota no judiciário, normalmente costuma chamar a população para fazer acordo, daqueles que já entraram com a ação ou dos que ficaram aguardando. Sai mais barato do que pagar tudo como manda a Justiça. Mas tem casos que tem cliente que tem mais de 200 mil para receber na desaposentação. Daí não vai valer a pena, porque o INSS não vai querer pagar 200 mil reais. Só no caso de uma pessoa que está com a corda no pescoço, enfim, que aí sim pode ser interessante. Mas caso contrário, se a pessoa quiser que entrou com a ação receber na Justiça, ela vai receber na Justiça. É melhor entrar com a ação e esperar a resposta do STF. Gente, na ação da desaposentação, você não tem direito dos atrasados dos últimos 5 anos, tá? Embora eu peça. Eu peço tudo na ação, porque o juiz pode falar não, mas eu peço tudo. Mas os últimos 5 anos não, porque é a partir do momento que você entrou com a ação. Então, os atrasados, eles vão ser computados a partir da data do ajuizamento da ação. Então, você entrou com a ação hoje, foi julgado em dezembro, você tem 12 meses de atrasados para
para você receber. Então, você vai ter 12 meses da diferença entre a aposentadoria que você recebe hoje e a nova aposentadoria. Vamos supor que a sua aposentadoria nova vá para 4.400 e você recebe hoje 1.000. Então, esses 3.400 de diferença, você vai multiplicar por 12, que serão o valor dos atrasados. Então, quem entra logo com o processo tem condições de receber em seu favor atrasados desde a data da iniciativa de ter procurado a justiça, enquanto os outros vão ter que esperar para fazê-lo após o julgamento. E só poderá ter direito às diferenças financeiras dali para frente. Então, compensa por conta dos atrasados. Então, quem entra antes recebe mais. Quem entrou depois vai acabar recebendo menos. Bom, vou dar um minutinho para vocês respirarem. Vou passar meu telefone, 3439-8585, 3439-8585, Facebook Leis do Sucesso. No YouTube, você procura digitar lá Tatiana Ragosta. Se você quiser, você tem uma dúvida, manda um e-mail, tatiana.r.m@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. Bom, uma outra questão, se você quiser ter uma ideia assim básica da desaposentação, enquanto ela aumentaria, você verifica se você continuou trabalhando após a sua aposentadoria recente, coisa e tal, você olha o fator previdenciário, quanto ele descontou. E se você já tem condições de entrar na nova regra 85,95. Por aí você já vai ter por base o valor assim mínimo de quanto vai subir sua aposentadoria. Porque o fator, tem gente que tem 40% de redução, tem gente que tem 45%. Então, para essas pessoas, mais os novos salários, aumenta e aumenta muito, tá? O valor da nova aposentadoria. Então, é uma coisa que compensa muito. Normalmente, para quem eu faço os cálculos, na hora de entregar, eu já faço aquela cara e falo, acho que não compensou. A pessoa olha e fala, meu Deus, você está brincando que eu vou receber isso? Se entrar com a ação, possivelmente. Nossa, eu nunca imaginei que era tanto. Gente, é uma diferença assim, de 1.000 vai para 4.600, de 1.500 vai... Olha, é absurdo o negócio, é muita diferença, não é pouca. Mais do que dobra. Então, o pessoal fica, por que você não fala isso na rádio? Gente, eu falo. Não, mas você devia falar mais detalhadamente, que aumenta muito. Eu falei, tá bom, eu vou falar. Então, eu estou falando para quem me acompanha no escritório, já não pode puxar minha orelha. Estou avisando, aumenta e aumenta muito. Então, vamos lá. Outra pergunta. O INSS, ele pode quebrar financeiramente, caso o Supremo aceite a desaposentação? Primeiro que não vai quebrar, que ele está em superávit, não em déficit, como ele fala. Então, não tem perigo de quebrar, tá? Porque se tivesse perigo, eles já tinham parado com esse sistema há muito tempo. Mas vamos lá, o INSS ele vai calcular o impacto financeiro que vai ser em torno de 70 bilhões, caso o Supremo decida a favor dos desaposentados. Todavia, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, que participa, anexou o cálculo atuarial financeiro demonstrando que há viabilidade de colocar em prática a troca de aposentadoria sem que isso ponha em risco todo o regime geral da Previdência Social. Cabe salientar que depois da extinção do pecúlio, que foi a Lei 8.870/94, o INSS de 94 a 2016 ele acumula por 22 anos uma renda bilionária anual de aposentados que continuam trabalhando. Essa gordura financeira pode financiar, sim, a desaposentação, sem perigo nenhum de ter quebra. Então, para quem está pensando, pode ficar sossegado que o INSS está longe de quebrar. Bom, uma outra pergunta, quantas pessoas seriam beneficiadas com a decisão do STF? Bom, estima-se que cerca de 130 mil processos estejam à espera do julgamento da desaposentação. O INSS afirma que mais de 480 mil pessoas se enquadram no perfil de estarem aposentadas
e trabalhando, embora não tenham processo na justiça, o que é uma pena, porque essas pessoas já poderiam estar aí com atrasado grande se já tivesse entrado com a ação. Bom, o STF vai definir se a desaposentação pode ser feita após 10 anos? Bom, a gente não sabe o que o STF vai julgar, qual vai ser a decisão, assim, em detalhes do STF. Mas, o que eu vejo em várias decisões, eles estão dizendo que, assim, 10 anos é o prazo para revisão da aposentadoria. A desaposentação, você não está revisando, você está pedindo para cancelar uma e te dar outra que é bem maior, então que vai ser para você vantajoso. Então, não é revisão, não é visto como revisão, e sim troca de aposentadoria. Então, os 10 anos não tem nada a ver, não tem perigo. Uma outra pergunta, quem faz a desaposentação precisa devolver todo o dinheiro ou corre o risco de ficar sem receber o benefício atual? Há entendimento no STF que não é necessário devolver qualquer valor ao INSS para viabilizar a desaposentação. O ministro, relator do processo da desaposentação, Luiz Roberto Barroso, antecipou o entendimento dele de que isso seria uma forma de dar com uma mão e tirar com a outra. Lógico, se você manda devolver, você está dando a desaposentação, mas você está tirando dinheiro com a outra mão. Então, ele repudia, portanto, essa devolução. O INSS é obrigado a pagar a atual aposentadoria até efetivamente ocorrer a troca da aposentadoria. Portanto, se não ocorre solução de continuidade nessa transição, nem a situação do aposentado ficar sem renda até a implantação da nova renda. Gente, é assim, você pede a desaposentação, mas você faz o pedido, claro que você tem que saber, você tem que procurar um especialista, você não vai procurar uma pessoa que faz todo tipo de ação, que você tem que ver com um especialista, porque a pessoa amarra um pedido no outro. Pede a desaposentação desde que seja concedida a nova aposentadoria, que não seja feito um sem o outro, ou seja, que não cancele a atual sem conceder a nova. Então, a pessoa não fica nem 30 segundos sem aposentadoria, porque a mesma pessoa que cancela, ela já concede a nova. É questão de 30 segundos que a pessoa vai ficar sem aposentadoria, que, claro, não vai, no final do mês, vai estar lá o dinheiro sem problema algum. Quantas vezes pode ser feita a desaposentação pela mesma pessoa? Gente, essa é uma outra dúvida que, inicialmente, no Supremo, pode acabar até ficando sem resposta. Não é muito comum existir interesse financeiro do aposentado ficar trocando, pede a desaposentação, daqui a pouco pede de novo, mas é possível acontecer um caso ou outro. São poucas as jurisprudências, que são as decisões que tratam desse assunto. Então, realmente, é difícil dizer o que vai ser feito. Nesse caso, da pessoa querer trocar várias vezes, pedir a desaposentação. Bom, vamos lá, última pergunta, que o programa já está quase no finalzinho. Quem recebeu uma aposentadoria por tempo de contribuição, por não ter sido levado em conta o tempo do PPT ou PPP, que é o perfil profissiográfico do trabalhador, mas tem direito à aposentadoria especial, tem que entrar com a desaposentação? Nesse caso, essa troca ela pode ser feita sem precisar da desaposentação. Na realidade, é um erro do INSS em não computar o tempo especial do formulário técnico. Então, o trabalhador ele pode obter os laudos, o PPT ou PPP, e buscar a justiça para receber a aposentadoria especial, ok? Então é isso, gente. Infelizmente o programa está no final. Adoro falar de desaposentação. Se deixasse, eu ficava aqui até amanhã. Mas tem outros colegas que têm programa e eu não posso, então eu preciso parar por aqui. Bom, vou deixar meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Vai, mais uma colher de chá para você que não pegou. 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso. YouTube, você digita Tatiana Ragosta. Tem uma dúvida simples? Manda um e-mail, tatiana.r de rainha.m de maria @uol.com.br. Site do escritório
www.ragosta.jur.adv.br. Gente, uma semana abençoada, fiquem com Deus e até sábado com mais um Leis do Sucesso. Boa noite.